pessoal, estamos em mais um episódio do ExpoCast, o podcast oficial da Expo Morango, a primeira e a maior feira do agronegócio do sul de Minas. E hoje nós estamos novamente com o Robson, da Adubos Real. E nós iremos falar hoje sobre a linha real, né, Danilo? Isso mesmo. Pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar nas nossas redes sociais. E hoje é muito especial a visita aí do Robson aí, porque voltou novamente porque gostou. Gostou, né? O Robson aí, hoje, ele também está num setor aí que é de desenvolvimento aí de produtos. E hoje, como a gente está na região do Morango aqui, vamos falar sobre da linha da Adubo Real de produtos que são direcionados para o morango, entendeu? Robson, prazer imenso nós novamente te receber aqui. E a palavra está contigo aí. Fala dessa nova linha essa nova funcionalidade do Robson aí, que está se iniciando nessa função da Adubo Real, no desenvolvimento, que é muito interessante para quem é produtor, né? Uhum. Porque a gente vê a preocupação de vocês de se preocupar com os detalhes, não é simplesmente vender um produto, né? Mas vender a solução, né? E eu queria que você falasse dessa linha, né? De tudo que vocês têm dentro da Adubo Real que encaixa para o produtor de morango. Perfeito. Pessoal, bom dia então a todos. Obrigado mais uma vez, Danilo, Bia, pessoal da Totem, para a gente ter mais essa oportunidade, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que a Real tem, né, para poder oferecer. Então tivemos aí a participação do Renato, de Israel, né, da equipe de P&D, cada um trazendo a sua visão, a sua bagagem de conhecimento, né, e estou muito feliz, é uma honra estar aqui novamente, poder contribuir mais uma vez para esse podcast acontecer. E, Danilo, a respeito da linha Real, né, hoje a Adubos Real, ela é uma indústria. Então, sim, hoje a gente não só tem a solução, como a gente fabrica essa solução também. Então, ela busca cada vez mais em investir em inovação, em produtos que vão atender a necessidade do nosso cliente, do produtor na ponta. E com isso a gente faz o estudo de mercado, a gente entende quais são as dificuldades, né, o que cada um precisa, para que cada vez mais a gente possa estar trazendo um produto inovador, um produto que resolve o problema. Sim. E não só um produto commodity que é genérico e que precisa ter, mas a gente busca inovação, é um dos pilares da empresa, um dos valores, né? E principalmente pessoas, né? Além dos produtos. Então a gente também busca sempre estar oferecendo serviços, né? Pessoas capacitadas para atender o público, para atender o nosso cliente, para entender do assunto, sim, que é muito importante. E a minha função dentro disso vem justamente para ajudar nessa capacitação, a divulgação dos produtos, né? Ajudar numa visita a identificar uns possíveis pontos de melhoria. Sim, sim. Então, hoje a Adubos Real tem um time, um corpo de profissionais muito capacitados para chegar na sua propriedade, por exemplo, né? Traz o teu exemplo que você é produtor, né? Sim, sim. Para a gente entender quais são as suas necessidades, o que você precisa, o que você quer melhorar, aonde você quer chegar, né? E aí a gente entende, com base nisso a gente tem tal solução que talvez seja interessante você conhecer. E aí a gente apresenta. E aí dentro da linha, né, como tem aqui no fundo, a gente tem fertilizante, produtos foliares, produtos para fertigação, né, linha nutricional, biológico. A gente tem empresas parceiras que trabalham também produtos com tecnologia diferente para o manejo. Então, assim, tudo que o produtor precisa, hoje a gente tem uma opção para ele contar no manejo dele. Entendi. Você até adiantou uma pergunta que eu ia fazer. Todos os produtos que a Adubo Real tem hoje aí, em fertilizante, em foliares, defensivos aí, não são 100% fabricação própria sua. Vocês têm parceiros, exatamente. Né? Hoje a gente conta com um portfólio bem robusto, do fertilizante até o produto nutricional, né, complementar. Mas não 100% da linha de produtos da Adubos Real é fabricado pela gente. Então a gente busca com isso os parceiros para cobrir esses gaps, né? Então hoje a gente tem parceiros em produtos biológicos, também tem parceiros em outros produtos de linha de especialidades,
né? De forma que some com o nosso portfólio e a gente tenha, vamos dizer assim, uma caixa de ferramenta mais útil ainda, né? Entendi. E te perguntando sobre o seguinte, ô Robson, o produto, vamos falar assim, quando é desenvolvido um novo produto, vocês têm algum lugar assim, como que você faz antes de colocar no mercado a aprovação desse produto? Perfeito. Eu tenho esse produto um possível vamos falar assim, uma possível uso no morango, por exemplo. Vamos usar no morango. Antes de você colocar no mercado, você testa. E como que é a aprovação desse... Perfeito. Excelente pergunta, que isso mostra também um pouco do como a Dubcel investe em ter produto realmente eficiente e traz produto com muita tecnologia, né? A gente tem um centro de inovação, a Dubcel, né? A sigla dele é CIAR, e ele tá em Cariaçu. Então ali tem vamos dizer assim, é realmente um instituto ali onde a gente tem o Vantuir, que é o gerente ali do CIAR, né? Ele que coordena todas as atividades, né? É um cara extremamente competente, inteligentíssimo, traz ali muita informação de qualidade para nós, e ele é responsável por gerenciar uma sequência de ensaios, todos todos com validação estatística, né? Realmente isolando pesquisa, ali, pesquisa realmente feita ali afinco mesmo. Legal. Testando os nossos produtos em diversas culturas para ver como aquele produto ele é estável, como ele serve para trabalhar numa cultura ou na outra, e também para trazer a validação do produto, né? E aí, nesse ponto, para um produto da Dubcel chegar na prateleira da loja da Dubcel, ele passa por 5, 6 anos de experimentação. Então, os fertilizantes que a gente vende hoje de eficiência melhorada, né, os fertilizantes especiais, eles passaram primeiro por uma bateria de ensaios, diversas safras, não só ali no CIAR, mas que junto com instituições de pesquisa renomada no país também. Sim. A gente também tem esse braço, né, o CIAR ele também coordena essa parte, para testar em outras regiões, em outros climas, como que o produto performa. E aí, depois de ter, né, essa pesquisa bem profunda do produto, a gente lança ele como um produto quando a gente vê que ele realmente é pau para toda a obra, né? Ele cumpre o que promete. E se for ver, o custo é alto para desenvolvimento, né? Sim, por isso bastante. Que a gente, às vezes, tem produtos que a gente vê muito caro aí, né? Sim. Que, às vezes, a pesquisa se tornou... até ele chegar... para ser liberado para venda, ele exatamente, teve né? Um processo... E é um processo que precisa ser passado para trazer confiança, não só para o time de vendas, né, que está ali oferecendo aquela solução, mas como para o produtor também enxergar o resultado na lavoura, né? Uma curiosidade, Robson, como que tipo, o seu Ministério da Agricultura ele valida esse produto hoje? Assim, que todos os produtos a gente sabe que tem que passar por validação do Ministério da Agricultura. Eles mandam uma amostra para eles, mandam tem um laboratório do Ministério. Sou leigo nesse assunto, sim. Eu não sou tão expert nesse assunto também, mas... acredito que você tem mais conhecimento do que a gente, né, Bia? Um produto para ser lançado, ele precisa passar por um registro no mapa, né? Ele precisa mostrar para o mapa o que é o produto, quais são as garantias, as matérias-primas. Precisa ter, né, todos os estudos feitos nele ali a respeito os laudos, né? Vamos pensar num produto nutricional, né? Se eu quero formular um produto com nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, eu preciso comprovar que aquele produto tem estabilidade, que ele entrega de fato o que está no rótulo. Então, a gente precisa direcionar o uso dele. Então, você vê, é até uma obrigação de todos os produtos terem dosagem, cultura que vai usar, qual que é a dose, né? O rótulo com dose, cultura, né? Então, o mapa ele exige sim que um produto seja classificado, se ele é fertilizante mineral, orgânico, bioinsumo. Então, para um produto ser lançado, ele precisa ter esse registro. É importante que seja registrado para que o mapa possa controlar também, né, o que está sendo vendido no mercado. Então, é importante ter isso. Assim, aprofundando mais nesse assunto, assim, existe
tipo a pirataria, ou então, assim, produtos hoje que vende por aí sem registro no mapa. Eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, o nosso produtor às vezes está escutando que às vezes ele compra aquele produto ali e fala, pô, não funcionou, mas às vezes não teve registro. Ou então, o cara coloca no rótulo que tem o registro no mapa, mas não existe. Ou qual que é a dica que você dá para o produtor para aonde ele tem que investigar e falar assim, realmente esse produto existe no mapa? Perfeito. Né? Isso é uma excelente pergunta, né? Para saber se ele está comprando uma coisa real ou não, né? Não, é real não. Todo Porque produto, colocando o rótulo, qualquer um coloca, né? Gráfica hoje. Exato. Mas a gente, eu volto a falar, eu sou leigo nisso aí e é uma coisa que é preocupante, porque hoje a pirataria está em tudo, né? Então, às vezes, o cara paga caríssimo no litro de um produto aí, mas aquele produto, ou ele tem a pirataria, eu sei que deve ter lacre, tem tudo essa questão. Então, eu queria, assim, que você explicasse, assim, para o cara saber que tem aonde ele verificar. Perfeito. Tá? Para ele chegar à conclusão que esse produto é verdadeiro. Vamos supor que eu sou um produtor, né, que eu não conheço muito ali quais são os parceiros que estão ali para oferecer as soluções, né? Primeiro, eu acho que é muito importante o produtor conhecer o que está sendo, quais são as empresas que estão na região, conversando com produtores vizinhos, o que eles usam, qual que é a tecnologia que eles não abrem mão. Isso já dá uma filtrada muito boa daquilo que é um produto mais comercializado do menos comercializado, né? Para quando alguém oferece um produto, é muito importante o produtor, e isso tá fácil dele ver, que no rótulo do produto tá lá quem que é o fabricante, qual que é o registro do produto. Isso aí é tudo dado que precisa estar informado no rótulo, né? Se ele pega no verso dele ali, ele vai ver quem que é a empresa que fabrica, quem que é a empresa que fornece, tem o registro do mapa, tem o registro da empresa, tudo certinho para o produtor poder rastrear e saber se aquele produto realmente existe ou não. Então, isso já separa um produto falso de um produto original, que foi realmente investido, que foi desenvolvido para estar sendo vendido daquela forma, né? Que eu acho, assim, desonesto, por exemplo, assim, a Adubo Real tem todo essa preocupação, tem todo esse investimento de fazer todo esse trabalho de registrar no mapa, de pesquisa e tudo mais. Aí chega um cara lá que faz aquele produto, coloca no mercado, assim, sem registro, sem nada. Sim. E acaba sendo, assim, concorrendo com vocês, que às vezes eles têm preço, ele tem mesmo princípio ativo, segundo ele, né? Mas você não tem a garantia que realmente tem e concorre com vocês que tá tudo certinho, né? E assim, uma das coisas que a gente leva como pilar do nosso portfólio é a estabilidade do produto, né? Dá o exemplo, né? O hidraume que o produtor compra hoje é o mesmo hidraume que ele vai comprar daqui 5 anos, né? Então, o nosso produto, ele vem com a estabilidade de formulação. Então, todo litro envasado, ele tá com aquela mesma garantia, com aquela mesma proposta ali que está no rótulo. Né? Isso é uma coisa também que traz muito sobre a qualidade do produto, né? Então, a gente busca parceiros que têm qualidade na matéria-prima, que tem tecnologia de ponta para formular os produtos, né? E para a gente poder estar sempre trabalhando com os melhores também. Que legal, cara. Por isso que, assim, você, produtor, precisa, assim, procurar uma marca, uma empresa assim, responsável, né? Para você comprar, porque hoje a gente compra marcas aí de produtos aí que a gente pensa, às vezes eu sei que é caro, né? A gente fica preocupado com o preço, o custo operacional da lavoura, ela não é barato. Mas às vezes o barato sai caro, né? Vale a pena, né? Vale a pena. Então, pesquisa. Se você tiver dúvida de alguma coisa aí, ó, o pessoal da Adubo Real tá aí para te ajudar. Você vai numa loja aí. Como que eu sei que esse produto realmente está me entregando isso? Vai passar toda essa informação que o Robson passou aqui pra gente, né, Robson? Exato. E como que ele vai saber se o produto está funcionando ou não, já é direto com o próprio consultor de vendas que está atendendo ele. Legal. O consultor de vendas vai direcionar para que serve, qual que é o uso, a dose, e vai acompanhar também essa venda, né? Sim. Não vai só vender o produto e falar, você vai usar nisso aqui e tá tudo certo. Então, hoje a gente preocupa muito também, junto com o nosso time de desenvolvimento, a gente está sempre fazendo as visitas pós-venda para entender o que o produtor está achando de usar aquele produto
e se ele gostou, se ele não gostou, por quê, se Bacana. faltou ajustar alguma coisa. Sim. Então a gente também faz muito forte essa questão do pós-venda, né? De acompanhar o resultado na lavoura. E quando o produtor adquire e confia no nosso produto. Legal. Quer fazer pergunta, Bia? Vai lá. E essa linha real, né? Ela é voltada para um tipo de produtor em específico? Ou quem tem uma produção pequena, quem tem grande, utiliza do mesmo produto? Como é que funciona? A gente... Outro tipo de cultura também, sim, né? Sim, Outro tipo de cultura a gente, quando desenvolve o produto, a gente entende o mercado que ele pode participar. E uma das fortalezas dos nossos produtos lógico, a gente tem diversos produtos, a gente não vai chegar oferecendo tudo para o produtor, mas a gente tem os produtos que são pensados no manejo de cereais, os produtos que encaixam muito bem no manejo de HF, como é o morango, por exemplo. Então a gente se preocupa muito em ter um produto bom de mistura, um produto que entregue nutrientes, que entregue bioestimulante, que seja a funcionalidade dele, com muita estabilidade, com garantia, um produto prático de usar. Então, hoje a gente tem no portfólio mais de 24, 25 produtos, mais os produtos parceiros, e para cada cultura a gente tem um que encaixa melhor, né? Então, a gente tem ali os produtos mais que são trabalhados por segmento de cultura. Legal, bacana. Nada independe de eu usar um produto de cereais também no HF, mas pensando em necessidade da cultura, porque elas têm as necessidades diferentes. Né? Os cereais, eles extraem mais de um nutriente do que os HF, de modo geral. Então, a gente busca o equilíbrio nutricional já pensando na demanda da cultura que a gente está posicionando. Bacana, perfeito. Muito bom. E, assim, os produtos que vocês desenvolvem lá, por exemplo, assim, quando você vai fazer para o morango ali, Robson, você com certeza tem que assim estudar todas as dificuldades, né? Tem produtos que tipo assim, desenvolvemos, testamos e não, encerra, não vamos trabalhar com esse produto. Já aconteceu dessa situação? Já aconteceu e... Tem que voltar para trás e falar, não, calma aí, não a dá. gente, a linha real, ela passou por algumas evoluções ao longo dos anos, né? E teve produto que a gente descontinuou da linha, teve produto que a gente melhorou. Então, a gente tendo o produto... As pessoas pensam que tudo só acerta, né? Não. A maioria das vezes a gente erra, né? E Sim. o que importa é como a gente vai reagir depois daquilo, né? Entendi. Então, hoje o nosso portfólio, todo produto ele tem uma tecnologia de ponta, é bom de mistura, é eficiente na absorção, mas no passado eram produtos mais simples, né? Mas aí a gente foi entendendo as dificuldades de encaixar ele, o que o produtor encontrava de dificuldade em usar o produto, aí falou, como é que nós vamos melhorar, né? E aí a gente foi lançando novas gerações dos mesmos produtos, mas com melhorias, né? Com mais tecnologia. Entendi. Robson, outra situação também que às vezes assim o produtor e o consumidor daquele produto da linha do HF aí que fica preocupado. Mas é o famoso veneno, né? Veneno. Que eu falo para turma, não é veneno, é defensivo agrícola. Tá proibido. Até por isso que a gente usa essa palavra, usava antigamente, né? Mas soa como um negócio agressivo, né? Exato. Mas a gente sabe que todos os defensivos que são desenvolvidos hoje aí para qualquer cultura aí, eles passam por alguns testes que, assim, até o teste humano mesmo, assim, para ser agressivo, né? Ou não para quem está pulverizando e para quem... Exato. E a gente sabe das carências, né? E queria que você explicasse um pouquinho sobre esse cuidado. E também outra, já emendando a pergunta, e sobre as indicações para as culturas, que no rótulo tem todas essas explicações. É a bula, né, do produto. Né? Quando você comentou sobre um registro de um produto, né, quando a gente fala da legislação para produtos nutricionais, ela é mais simples do que para produtos fitossanitários, que aí entra herbicida, inseticida, fungicidas, né, que são todos os produtos utilizados para manejo de pragas e doenças, né, plantas daninhas. Para entender um pouco disso, a legislação brasileira, para um produto ser lançado, ele passa por diversas baterias, muitos anos de
de ensaios, né, de testes a campo, o mapa valida, a Anvisa valida, pensando em questão de se é um produto nocivo ou não para a saúde humana, sim, né? sim. Então, para um produto, para um defensivo ter lá que ele tem registro na cultura, ele foi validado na cultura, mandado amostras, né? E produzido em diversas regiões ali, né? Usado em diversas regiões, coletado várias amostras, e aí o mapa analisa tudo isso para chegar de fato nessa carência. Aí a carência ela é uma informação muito importante que está na bula, para dizer se aquele produto ele pode ser aplicado e colhido um fruto ou um grão logo após o uso dele ou não, se ele precisa de um período para que a molécula ela seja convertida em outra molécula na planta, né? Então a carência nada mais é do que o teor residual do produto que está sendo usado. E aí é muito importante salientar isso, que o produto precisa ser respeitado a carência quando se usa ele. E aí por exemplo, se usar um produto com uma carência de 14 dias e o produtor colher em 10, ele está levando um teor daquele produto, da molécula química, que talvez seja fiscalizada ali pelo IMA, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, e isso traga multa, traga problema para ele, né? Então, porque assim, hoje a gente fala dessa questão sim, porque o morango, tomate e algumas culturas aí que estão no topo já saiu algumas pesquisas aí que são o topo dos produtos que se utiliza mais defensivos, né? Mas eu acredito que você vê que assim, nessa andada sua pelo Brasil aí, você vê que o pessoal o produtor tem tomado cuidado em utilizar algo mais biológico, sim, algo mais assim. Até porque outro dia eu estava falando até para um consumidor, um cliente nosso aí, em São Paulo, falei, pô, se a gente se chega para você essa fruta com esse resíduo, imagina a gente que aplica lá. Então a preocupação que você tem, né, tem que ter o triplo da preocupação, porque a cauda a gente tem que mexer com o produto tudo. Então você vê que a pergunta é o seguinte: você vê se o produtor está se preocupando com essa em relação a utilizar um químico e respeitar hoje as carências? Com certeza. Essa preocupação, ela sempre existiu, ela cresceu muito nos últimos anos, mas é um movimento do mercado também de as empresas que fornecem esses produtos estarem buscando também cada vez mais moléculas menos agressivas, né? Então, hoje, os lançamentos aí que a gente acompanha no mercado já são moléculas mais seguras, né? E aí a gente entende, o produtor fica fácil de entender a cor do rótulo do produto ali, né? Se é azul, vermelho, verde, amarelo. Cada cor indica um nível de toxicidade. Eu ia te perguntar, uma das perguntas era essa, ele já está lendo nossa mente. Para até explicar para o produtor a sequência das cores, sim, né? A gente pega em ordem do menos tóxico para o mais tóxico, do verde para o azul, para o amarelo, que ele é moderadamente tóxico, e o vermelho, que seria o mais tóxico, né? Então, hoje, as moléculas elas já estão sendo desenvolvidas, né? Pensando em trazer cada vez mais um menor risco para quem está aplicando e para o consumidor final. Moléculas mais sustentáveis, né? Pensando nesse ponto. E o produtor ele tem se preocupado muito, principalmente por conta das fiscalizações que o produto dele passa, principalmente produtos perecíveis, né, como é o tomate, o morango, pimentão também, são diversas culturas aí que tem ali, precisam de muitas aplicações. Para isso, os produtos também se adequam a essa situação. Legal. Então, futuro, né, que a gente acompanhou os lançamentos dos últimos anos para um futuro daqui para frente, cada vez mais a gente vê que produtos estão sendo lançados com carências menores, né, produtos que trazem menos risco à saúde, tanto para quem aplica, para a planta, enfim, mais produtos menos agressivos. Legal. Voltando no desenvolvimento, falando dos produtos da linha Real, vocês, quando vão fazer a Adubo Real vai oferecer uma solução para o produtor, por exemplo, o produtor de morango. Vocês fornecem um programa de pulverização, vocês dão essa assistência,
eu vou te passar, né? Tem adubo, né? Temos folhagens para enraizar, para preenchimento de fruto. E como que é? Você tem todas essas linhas, você faz um programa. Isso. E oferece para o produtor. A gente tem, a gente desenha, dentro ali do desenvolvimento de mercado, né? A gente desenha a cultura, o que ela precisa, qual que é a necessidade dela, de extração de boro, de cálcio, de magnésio, de nitrogênio. E a gente cria um programa de manejo, mas isso é mais para o consultor ter um norte. Então, o consultor ele entende os produtos que encaixam nas necessidades das plantas, né? Das culturas. E aí é como eu disse, né? A gente tem ali sim o programa de manejo da nossa linha, mas não quer dizer que vai ser preciso oferecer 100% dessa linha. Aí a gente chega, faz uma visita pro senhor, pro seu Zé, pro seu João, e aí a gente, entendendo a necessidade de cada um, a gente olha lá, opa, para essa necessidade eu tenho esse produto. E aí eu encaixo o produto da linha. E da mesma forma, a gente tem muitos clientes que são fechados 100% com a gente, né? Eles gostam de usar os produtos da linha, e aí sim eles usam um programa de manejo mais completo. Que eu acho interessante porque assim, hoje eu vejo muito o pessoal... vou fazer um boro, por exemplo. Compra um da Adubo Real. Daqui a pouco ele vai lá e compra um raizante de uma outra marca. Então, eu sou a favor... Porque por exemplo, a Adubo Real tem aquela linha, ele fez um programa, todos aqueles produtos são feitos, casadinho. Um complementar com o outro. Casadinho. Exato. Então, eu acredito que, às vezes, ele não fez efeito por causa que se quebrou, que você usou uma outra marca, ou que... Assim, posso estar errado, né? Você pode até me corrigir. Acontece, às vezes, do produtor estar usando um produto e que ele... comprou pensando no boro, mas ele tinha alguma coisa a mais, né? E aí, às vezes, ele usa um outro produto de outra linha que também tinha aquilo que ele não precisava, que tá, às vezes, sendo o veneno, né? Sim, que aí entre o remédio e o veneno tá a dose, né? Entendi. Então, quando a gente monta o nosso programa, a gente até entende se o produtor ele já tá usando alguma coisa, se ele tem um produto ali parado na casa de produto dele, para entender se ele pode usar aquele produto, se ele precisa de outro. Então, quando a gente pensa em oferecer a linha, né, a gente já está pensando nas fases que o morango vai passar e o que ela vai precisar para estimular, para reduzir estresse, para oferecer o nutriente, né? Aí pensando no boro, no cálcio, no magnésio. Então, a gente já faz pensando no que a planta precisa. Né? E aí, com isso, a gente transforma naquele programa de manejo. E aí, às vezes, acontece muito de o produtor usar algumas linhas juntas e aí sobrepor um nutriente, sobrepor um estímulo, né? Um hormônio. E aí, isso pode acabar trazendo um travamento na planta, né? Isso pode trazer esse problema também. O que o pessoal não sabe é que, às vezes, não tá nem no rótulo ali, mas sempre tem um residual de um produto, de um item ali, né, Robson? E, às vezes, aquele residual você mistura com outro que tá com também um residual. Exatamente. Ali, daqui a pouco já é índice, já começa a aparecer, né? Se a gente pensar em estimulação de planta mesmo, né, não precisa estimular a planta toda semana, né? E às vezes se o produtor está usando 2 linhas, pode ser que ele esteja usando 2 produtos hormonais e que está causando um desbalanço na planta. Então isso acontece muito. Mas a gente sempre orienta, né? A gente entende o que entra o estresse da planta e tudo mais. A gente já busca saber o que o cliente já está usando, o que ele já tem usado no manejo, para que a gente também não potencialize esse problema, né? Então para a gente posicionar mais adequadamente o nosso produto também. E a gente, como consumidor final, a gente consegue ver isso? Na fruta? Na fruta? Você fala o que, no caso? Esse uso irregular que se fala, né? Com outras marcas. A gente consegue perceber na fruta? Não tem diferença na fruta? Não. Pode ser, eu acredito que pode ser identificar assim, uma fruta feia, alguma coisa. Alguma coisa teve de errado. Exatamente. Né? Você vai ver uma fruta sem cor, por exemplo, o morango mesmo, ele
Então eu vou pegar aqui, isso aqui tá assim, tá bonito, mas o morango ele fica meio opaco, até fala que fica albino. Tortuoso. Torto. Então assim, o produto, você enxerga no produto final se ele passou por algum estresse, se ele passou por algum problema na formação dele. Isso você consegue identificar. Mas você pega um morango desse aqui, e tá muito bonito, aqui, tá bem formado, brilhoso, ele tá firme, então é um morango de qualidade. E aí, quando uma lavoura passa por algum problema na formação do fruto, aí esse fruto já não vai vir tão mais bonito assim. Pode até chegar a ficar assim, mas aí às vezes o tempo de prateleira diminui, a qualidade dele diminui. Sim, legal. E você vê com um morango, por exemplo, ele é muito bem produzido, quando você morde ele, você vê que ele tá docinho, que ele não tá ácido, né? Lógico que varia de variedade para variedade, cada variedade tem um fruto mais doce, menos doce, mas um morango bem produzido, ele tende a ser mais gostoso, mais crocante. Isso tudo tá envolvido na qualidade do manejo que o produtor fez. Mas o sabor, assim, é uma coisa que a gente já até discutiu muito, pessoal, o consumidor final, eu vou comprar um morango, uma fruta orgânica. Eu digo, nossa, orgânica é muito mais gostoso. E se eu falar a verdade, é o contrário. É capaz dela ser uma fruta mais ruim. Por quê? Ela, geralmente, no orgânico, você tem que... algumas coisas que senão você não consegue aplicar. E falta alguns, assim, os nutrientes ali que às vezes a gente não consegue aplicar e essa fruta ela sai... menos sadia, né? Daí ela vem azeda, ela vem menos doce, a fruta derrete com menos... mais facilidade, né? E quando a gente fala de uma fruta que você pode corrigir, Robson, é assim... pela experiência, às vezes quando a gente fala de uma fruta assim que já ela foi cuidada, feito todo o tratamento de nutrição, de fertilizante, de defensivo, ela vem com todo aquele cuidado. A qualidade da fruta é muito buscando boa. sabor, buscando preenchimento. Porque tem fruta que a gente corta no meio, né, Robson? Ela tá bonita aqui, mas no meio ela tá oco. Sim, é verdade. Aí é um preenchimento, né? É o preenchimento que não foi adequado, né? Então, lógico, a necessidade, o produtor que faz um manejo orgânico, ele precisa ter uma compostagem muito bem feita, com os nutrientes que precisa, né? Se falta algum nutriente, ele precisa adicionar com alguma fonte orgânica, alguma fonte que é permitida, né? Então, o produtor que se atenta a isso, ele produz também com qualidade. Obviamente, ele produz em menos quantidade, né? Mas com um manejo adequado, respeitando carência, nutrindo a planta como ela precisa. Uma que com a planta bem nutrida, o produtor já usa menos defensivo. É igual a gente, quando a gente está com a imunidade mais elevada, a gente tende a ficar menos doente, né? Sim. A planta é a mesma coisa. Se o produtor ele tem a consciência disso, ele faz um programa desde o início ali do plantio e já vem fazendo um manejo preventivo, ele gasta muito menos com insumo e ele tem uma planta com muito mais qualidade. O que às vezes o produtor erra muito em querer apagar incêndio. E aí ele não se atenta muito no manejo, deixa aqui uma doença, uma praga alastrar, né? Propagar demais. E aí ele precisa entrar fazendo um manejo curativo, que sai mais caro para ele. Trabalha com a corretiva, né? E na corretiva não, com a preventiva. Com a preventiva. Só na corretiva, E você comentou, né, Danilo, a questão de uso dos insumos, né? O produtor ele não gosta de fazer manejo corretivo, mas ele precisa. E ele não gosta porque sai mais caro para ele. Então, o produtor que tem essa consciência desde o começo, o investimento dele sai bem menor. Sim. Isso é um ponto importante de mostrar o que as pesquisas também não mostram. Geralmente, é muito difícil a gente ver o excesso de um defensivo ao contrário, a gente vê a falta. Porque por economia, o produtor, às vezes, ele não utiliza. Aí, só que na falta, ele vê que a lavoura dele tá perdendo, ele vai lá e pausa. Já tá perdendo, né? Tudo quanto é manejo que a gente faz na cultura, a gente visa em evitar que a planta perca. A gente não, usando um produto X ou Y, você vai ganhar mais 10% de produtividade. Na verdade, você evita que a planta perca esses 10% de produtividade. Então, ela tem um potencial de produzir,
mas o clima, a falta de água, calor intenso, né? Uma doença, uma praga, isso tudo vai reduzindo esse potencial da planta produzir. E o que os insumos trazem é um complemento para que a planta esteja mais forte, para que ela não deixe de produzir aquilo que ela já poderia. Sim, com certeza. Hoje a gente vê, por exemplo, assim, Senador Amaral, a gente encontra ainda esse morango nativo no mato, assim. Mas você vê aquele moranguinho, assim, mas por que tá aquilo lá? Porque ele não tem... Não tá equilibrado, não tá equilibrado, não tá na condição ideal. É que nem a gente, se a gente pegar uma planta dessa que vem hoje, tudo bem que as mudas hoje elas já vêm com tecnologia, né? Mas se você colocar ali, não colocar um adubo, colocar nada ali, ela só vai dar miudinho, não vai, ou talvez nem vai produzir, né? Exatamente. Mas a gente tem que... O papel nosso é entregar o que a planta precisa, né? Para produzir bem, produzir bonito. E aí dentro desse manejo que a gente constrói, né? Nós na equipe técnica, pensando na realidade do produtor, a gente designa os produtos para a fase que ela precisa. Então a gente tem um produto que é para enraizamento, a gente tem um produto que é para estimular a planta, para reduzir estresse e segurar a florada dela, para que a florada pegue bem. A gente tem um produto para amenizar estresse de temperatura, a gente tem um produto para enchimento de fruto, mas a gente sabe onde posicionar cada um, né? Sim, cada hora o morango vai estar numa fase diferente e isso ele mostra para nós o que ele precisa, né? E aí nessas visitas a gente olha, seu morango está na fase de enchimento agora, vamos caprichar no manejo para enchimento. Exatamente. Aí o fruto sai com mais qualidade. E aí tem um consultor que vai e faz essas visitas sempre? Sim, hoje a malha, né, de atendimento da Dubcel, pensando aqui na região de Senador, de Bom Repouso, né, Bueno Brandão, a gente tem uma unidade também, legal. Cambuí. Futuramente a loja de Senador já vai estar inaugurando também, então legal. Vai ser mais um ponto de apoio para o produtor, né? Precisar de um produto, ir lá e ter os consultores que vão estar rodando ali a região, né? A gente tem sempre uma equipe de balcão para atender o produtor que chega na loja, precisando do produto ali de imediato. E a gente tem os consultores de venda externo que fazem as visitas mensais, né? E aí, com isso, o pessoal que é de Bom Repouso, que está assistindo, de Cambuí, das outras regiões, tem as lojas da Dubcel para poder buscar o produto e contar com o nosso suporte também. Legal. Bacana. O legal do nosso bate-papo é o seguinte, nós estamos falando com um engenheiro, um produtor e um consumidor. Exato, tá completa a cadeia aqui, né? Exato. Porque é muito legal a gente assim, ter o feedback de todas, que nem vocês precisam ter de nós que é produtor e a gente precisa ter do consumidor. E quem manda é eles lá, né? Se eles reclamam lá... Exatamente. E eu repasso para você. Repassa para mim e tanto é que um ponto que a gente não abordou, a questão da carência dos produtos fitossanitários, precisa de um técnico, de um engenheiro agrônomo para recomendar esse produto para o produtor. Ele não pode... Tem a receita, né? A gente precisa emitir o receituário agronômico, mostrar o que a cultura está precisando, qual que é a doença ou a praga que está atacando a lavoura para emitir o uso daquele produto. Então, não é simplesmente o produtor acha que ele precisa controlar uma lagarta, chegar na loja e comprar. E outra precisa coisa, passar por esse crivo. Se você não sabe, o que acontece? Eu até falo, o produtor é como se fosse... quando eu tô com algum problema, é como se fosse chamar um doutor. Um médico. Exatamente. Ele vem lá, ele olha, que nem o Robson vai lá na minha lavoura, ele olha, ele faz uma receita. Tá? Hoje, com aquela receita, eu posso comprar lá com a Adubo Real, talvez em outra loja, mas hoje não se compra sem o receituário agronômico. É igual a gente chegar na farmácia e querer comprar um medicamento que precisa de prescrição médica. Até é uma responsabilidade, assim, o produtor às vezes não sabe da responsabilidade daquela receita. Porque se o Robson passar aquela receita para minha lavoura e aquele produto não for indicado pro morango, aí chega você que é consumidor, passou mal lá. Aí perigoso. Vai voltar a restabilidade, né? Vai voltar para trás. Sei lá, o Ministério da Agricultura vai chegar e falar, Danilo, aqui, ó, a consumidora teve problemas e eu vi que seu produto tá com, seu morango tá com esse resíduo. Poxa, não, calma aí. O Robson me recomendou, ele vai no Robson. Exatamente. Aí o Robson, não, não, foi o produto. Alguém vai ser responsabilizado, né? Exatamente. O correto seria dessa forma. Por isso que é importante hoje
a gente começar a pensar na rastreabilidade da venda dos nossos produtos aí, do morango que eu falo. E importante o caderno de campo, né? Muito importante. Que hoje ia comentar sobre isso. Minoria, né? Era até legal você falar um pouco sobre o caderno de campo, que é uma coisa que o produtor não faz e às vezes ele acha que é um bicho de 7 cabeças. Não é, né? Começa com o que você fosse traduzir o caderno de campo, né? É planejamento. Então ele está planejando e registrando aquilo que ele está usando na lavoura. Então o produtor que faz o caderno de campo, ele sabe que daqui 50 dias o morango vai estar em tal fase, ele precisa olhar atentamente para esses pontos. Então ele sabe, ele conhece o que a lavoura vai passar, e aí ele registra. Ele vai lá, busca o produto que precisa, né? Mas ele aplica e registra. E aí eu falo assim, na semana 12 da minha lavoura de morango eu usei tais produtos. E aí se o fiscal chega, ele vai... que ele consegue argumentar também, né? Que o produtor que não registra, ele não sabe que ele usou um mês atrás. Sim. Mas o que registra, ele sabe tudo que foi ali. Até para planejar os custos da lavoura, tudo que está envolvido no processo dele ali de produção fica muito mais fácil. Legal. E aí o produtor controla melhor isso, né? Ele gere melhor a lavoura. Não, é perfeito. E, por exemplo, chega o engenheiro agora, eu tô com algum problema, o que o Robson vai fazer? A primeira coisa. O que você usou na lavoura? Me dá o caderno de campo. Ele vai puxar, ó. Às vezes aquele problema que está na lavoura está relacionado a alguma... Um manejo de 15, 20 dias atrás. 20 dias atrás. Às vezes... Dosagem, né, Robson? Porque é uma coisa que é importante, né? Se tá lá, é 100 ml por litro, se é 150 ml, se tá aquele número lá, por que vão colocar 200, exatamente. 180, né? Não, isso é importante respeitar. E exatamente, o produto ele passa pelas pesquisas para chegar naquela dose, né? Então, acontece... né, de o produtor falar, mas eu vou jogar 50 ml a mais, se a dose é 100, eu vou jogar 150. Fica mais caro para ele pode às vezes atrapalhar o manejo, a planta estressa. Então a dose é feita para aquela cultura, para que ela... Não, eu acredito que até possa utilizar fora do recomendado do rótulo, mas como uma orientação de um engenheiro, né? E o produto ele tem a dose mínima e dose máxima, né? Então, se é uma dose máxima, eu estou usando pensando numa situação mais crítica, né? A dose mínima já é para um manejo mais preventivo, é para complementar a proteção da planta. E a dose máxima já é para resolver mais o problema, né? Que agravou. Então, é importante respeitar essas doses. Sim, né? Mas intervalo de aplicação também é importante. Então, porque assim, outra coisa que a gente conversou, acho que com o Vantuir e com da tecnologia, o Gabriel. O Gabriel falando de tecnologia, falou assim, hoje o pessoal vai pulverizar, tem vários detalhes para fazer aquele produto funcionar, né? O manejo, de como aplicar, qual tipo de vara, qual tipo de bico que vai se utilizar, pH da água, temperatura, entendeu? Agora a gente está indo pro inverno, né? Já até deu uma esfriada no clima, né? A água ela fica menos propícia a fazer mistura, por exemplo. Então isso tudo está envolvido, né? Isso é tudo orientação que a gente passa na hora de fazer uma recomendação. E agora no inverno, inverno e verão, os problemas são diferentes, né? Sim. E quais que são os problemas assim que hoje no inverno o produtor mais encontra hoje vamos falando no HF hoje? No inverno agora são... Agora a gente começa a ter as doenças de frio, né? As doenças de frio, que no verão são as doenças normalmente mais manchas, né? Sim. As doenças de verão, né? Agora a gente começa a ter as doenças de frio, por exemplo, doença no solo também ataca bastante, pensando no morango, né? Fitóftora ataca bastante, isso para diversas culturas. Então é muito até comum, né? A gente fala, o morango agora ele tá na fase de acumular reserva. Ele tá começando a ir para a fase de frio, né? Então vai acumular reserva para na hora que chegar a primavera, né, começar as chuvas de novo, ele soltar e vir aquela florada bonita, né? E para isso ele precisa ter uma vegetação boa, que ele acumule reserva, que acumule frio. Isso tudo é importante para ele ter mais energia e produzir bem no verão. E aí a gente pensa nas culturas de ciclo menor, é até comum a gente falar, agora é a batata de inverno, é o tomate de inverno, tomate de verão,
que aí a gente já, opa, para esse ano, para essa época do ano, a cultura vai passar possivelmente por esses problemas. E aí o produtor já, e tanto a gente já, olha, você vai ter mais problema com essas doenças, com essas pragas, vamos analisar melhor isso nas rodagens, os produtos talvez vai ser esse aqui. Isso orienta a gente também, né? E o fruto, ele fica, falando na obra final, né? Uhum. O fruto, na sua opinião, ele fica melhor no inverno ou no verão? Se a gente pensar em plantas, se a gente pensar em plantas que estão mais acostumadas com climas amenos, a qualidade fica melhor agora no frio. Né? Como é o caso do morango, a batata também é assim, né? Tomate também. Então, e aí quando a gente pensa em culturas tropicais, né, de clima mais quente, a qualidade dá naquela época do ano, né, quando não tem investimento de irrigação, essas coisas, e a qualidade fica melhor no verão. Mas o HF, de modo geral, a qualidade da cultura de inverno, ela é melhor. Porque é uma lavoura que passa menos estresse de temperatura, né, não é só a praga e a doença que está envolvida, também estão envolvidos, mas o clima é mais favorável para ela desenvolver melhor. Legal. Assim, com certeza, o morango, agora no inverno, eu falo assim, a gente produz menos, mas você vê, assim, a qualidade do fruto, né, o sabor. Exato. Porque eu falo que o frio, ele puxa um pouquinho mais a doçura esfriou um pouquinho, a doçura do morango, ele aflora já, né? Sim, vamos pensar assim, o morango, como é uma cultura que é sensível ao calor, no calor ela precisa usar muita da energia dela para sobreviver a esse calor. Aí entra um manejo de bioestimulante, um aminoácido, produtos para ajudar a planta a recuperar melhor. Na hora que o estresse amenizar, ela já sair com mais energia, com mais vigor. E aí você consegue melhorar a qualidade do fruto até no verão. E aí agora, quando a gente pensa no inverno, a gente já pensa numa planta que tem um pouco menos de sol, temperatura mais amena, a irrigação é controlada, né? Então, agora eu preciso dar uma fomentada na energia da planta, um manejo para reduzir o estresse do frio também, que causa estresse. E aí a gente tem produto para isso, por exemplo, o ortofós é um produto para fertigação extraordinário, para dar essa energia para a planta. E aí a planta, ela ganha uma sobrevida ali no ciclo dela, ela consegue chegar melhor, o fruto vai ter mais tamanho, mais qualidade. Então, para toda necessidade, interação com o clima, a gente tem um produto, uma tecnologia para poder oferecer ao nosso cliente. Que legal. É que a gente vê os produtores agora no inverno, ele quer fazer produzir, né? Eu falo assim, não, agora é a hora de a gente deixar a planta descansar. Exatamente. Né? Deixa ela vai dar um fruto bonito pra gente, até porque no morango, essa época que os preços são os mais elevados, né? Então acaba compensando. Mas eu falo, tem que deixar a planta tranquila, porque para ela ganhar energia e chegar no verão, ela explodir a produção, gente, né? Porque daí no verão, preço lá embaixo, mas tem que ganhar na quantidade. Na quantidade. Na quantidade e a qualidade do fruto. E quanto mais ela tá descansada, ela vem com mais qualidade. Com mais qualidade. Até porque na hora que ela vai chegando lá em agosto, setembro. No janeiro ela já tá com a fruta já tá bem baqueadinha, sabe? O morango, ele produz ali o ramo da fruta, né? Ele dá até 5 frutos em sequência, né? Então você tem o primário, secundário, terciário, e conforme esse ciclo vai passando, os frutos são menores. Então a primeira florada é aquela que dá aquele morangão bonitão, gigante, assim, né? As outras, se você não der uma nutrição e estimular a planta, o fruto vai reduzindo muito de tamanho. E aí dá nisso, né? A planta sente, ela tá mais fraca. Aí, para isso, a gente entra com o manejo para dar essa sobrevida, né? Essa sobreforça para a planta, né? Legal. Conta pra gente da nova fábrica aí que vai abrir. Beleza. Tá quase ficando pronta já. Tá só aguardando alguns processos. Tem que levar a gente, né, Bia? Vocês estão mais que convidados. A Dubceal, né, pensando no investimento, né, do grupo, da empresa, ela tá lançando uma fábrica de produtos de nutrição, né? Legal. Então, o nosso produto, ele vai ser produzido 100% dentro de casa. Então, a gente vai ter flexibilidade em preparar, em criar um produto novo também, vai ser mais rápido essa dinâmica pra gente, né? E aí,
como vocês comentaram, né? Você está guardando algumas regulamentações, né? Que o MAPA precisa aprovar, né? Estrutura, infraestrutura, já está no processo final. E futuramente aí a gente já vai ter produção aqui do lado da gente, né? Que legal. Então, vai ter essa possibilidade também. Isso para trazer mais precisão para nós também, né? Ter o produto na hora que precisa e tudo mais. Sim. E com certeza, né? A gente tem uma ação que é muito legal, que a gente chama de portas abertas, né? Então a gente chama o produtor para conhecer a nossa casa, para ele entender como é que um fertilizante, igual o Israel comentou aqui, ele chega, é processado, produzido. O produtor também vai poder conhecer a fábrica de produção de produtos de especialidade, nutrição foliar e tudo mais. Que legal. Isso trazendo mais corpo para o nosso time, né? É isso, estamos chegando ao final. Nem parece, né? Foi muito rápido. Se for para falar de morango e falar de nutrição foliar, né? Nós vamos longe, né? Nossa, nós vai até depois do almoço aqui falando. E com essa mesa aqui ainda, né? Nossa, E hoje esse banquete aqui é um oferecimento da Bia. Ela que montou esse banquete para nós, hein? Que tá tudo hoje aí, muito bom. Queijo, até pequi tem hoje aí, né? Até pequi. E Danilo, antes da gente finalizar com o nosso Expo Kiss, vamos reforçar as datas da Expo Morango, o local? Gente, a Expo Morango será nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Será no Centro de Eventos Pousada das Flores, na rodovia José Nilton de Almeida, quilômetro 3,5, no bairro Lagoinha, Senador Amaral. Para quem tem dúvida, precisa de algumas informações, como chegar, que é de fora, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. A gente passa todas as informações, qual é o aeroporto mais próximo, qual rodovia, hospedagem. A gente no nosso Instagram tem opções de hospedagem. E você é o nosso convidado especial. Temos, para você que é produtor de morango ou de outras frutas, HF aí, temos soluções para tudo. Você não precisa só ser do sul de Minas, não. Exato. Tivemos visitas aí nas outras edições de pessoas de fora do país e de outras regiões do Brasil, como do Nordeste, como do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul. E você é nosso convidado. É uma feira única no Brasil, porque é uma feira que a gente foca em produção de morango, de batata, brócolis, flores, né? Também. Flores, nossa região é muito forte em flores. Então, a gente tem, o Adubo Real vai estar com um stand lá, como outras empresas aí. Estamos com mais de 60 empresas participando com a gente, desde plástico, de embalagem, fertilizantes. Temos soluções para você para tudo. E fora que a gente já tem uma programação cultural também, Bia. Sim, isso que eu ia falar. Onde Traga sua família, que essa edição tá incrível. Tá, onde tivemos uma reunião aí com o pessoal da prefeitura, que é um grande parceiro nosso, como a Adubo Real é do ExpoCast aqui. Sentamos lá, estamos preparando, logo a gente vai passar informações sobre shows, e a concurso do melhor morango. Vamos ter a Musa Morango 2025, entendeu? E estamos preparando do melhor para vocês. Mas venha com a gente, siga nossas redes sociais, o YouTube. A gente está no YouTube, no TikTok, no Instagram e no Facebook. Tá precisando, a gente tá às ordens. É isso aí. Tá. E aí, vamos finalizar com o nosso Expo Kiss? Vambora. O Robson já experimentou, né? Se ele vir mais uma vez aqui, nós vai pedir música no Fantástico. Exatamente, é isso aí. Fica à disposição. Robson, um erro comum que o produtor comete na adubação. Um erro comum que o produtor comete é não saber o que o produto que ele está usando contém. Às vezes ele pensa na formulação básica, né? Mas hoje ele tem muita informação para saber se o adubo dele é mais completo ou se ele está levando produto matéria-prima ou não. Então, às vezes, o produtor ele costuma fazer aquela mesma adubação, né? Lógico, a cultura tem uma extração, ela vai precisar de pontos de nutriente, né? Mas ele vai lá negociar o fertilizante, às vezes ele está comprando um gato por lebre, né? Sim. E aí, esse é um erro comum e que, às vezes, quando ele vem contar para nós isso, a gente orienta ele a falar, olha, mas você precisa comprar um fertilizante para essa fase
que tem isso, isso e isso. E às vezes ele usa um adubo que tem muito nitrogênio no plantio, acaba danificando a raiz da planta, ou muito potássio. Então a gente faz essa orientação também. E aí a gente tem os produtos da linha voltados para o plantio. Legal. Como é o bio, por exemplo, que é esse farelado que é espetacular. Bacana. Bem completo e não é tão mais caro do que um adubo comum. Perfeito. Legal. Solo ou planta, onde começa o sucesso da lavoura? O sucesso, vamos dizer, o sucesso da lavoura é o resultado final, né? É difícil falar que começa num lugar ou no outro, mas obviamente é um arroz com feijão bem feito, né? Então o solo, seja plantado no solo ou substrato, né? É importante atentar à qualidade e equilíbrio dos nutrientes, entregar o nutriente que a planta precisa no momento certo, na fonte adequada, na época certa. E a planta também, a gente está falando de um pilar que é a genética, né? Então, se o produtor não escolher uma muda de qualidade, ou que seja um produtor que não seja do HF, mas uma semente de qualidade, ele vai ter problema na hora de produzir, porque a planta não vai expressar a genética que ela poderia, né? Então, vamos dizer, é uma soma dos fatores, mas ele precisa de um solo equilibrado, corrigido, uma nutrição adequada, uma muda de qualidade e fazer um manejo adequado também, né? Bacana. A maior vantagem da linha Real? Qualidade, praticidade e resultado no campo. Ele ensaiou! Nossos produtos, eles têm qualidade, eles são eficientes na lavoura, são práticos de ser utilizado, não traz dor de cabeça para o produtor, pode usar na fertigação, via folha. Então, eu acho que já é um insumo que o produtor não se atenta tanto a usar e que às vezes acaba trazendo um pouco de dor de cabeça para ele, né? Sim. E hoje nossa linha ela consegue ser adicionada numa calda de pulverização com defensivo, com a pH ácido, alcalino. Cada situação a gente tem um produto para trazer essa praticidade para o produtor. E são produtos que trazem resultado no campo. Quem usa conhece, confia e recompra. Muito bom. Robson, a gente quer agradecer por aceitar nosso convite, né? Novamente. A dobradinha. Sim. E você está convidado para outros episódios também, né, Danilo? Sim, vamos com maior preparar honra. mais aí episódio. Como outras temporadas, né? Essa temporada aí, vamos encerrar com esse último episódio do Robson aí, uma parceria aí. Só tenho a agradecer o Wilton, o Alessandro, né? É um cara assim muito assim, motivador. Sim. O dia que eu fiz a proposta para ele não negou esforço. E em nome dele aí, o Robson, eu quero agradecer mesmo assim, você representando aí a empresa aí. É muito gratificante se ter pessoas assim que têm interesses assim de ver a evolução, né? Eu vejo que a empresa de vocês, elas quer evolução, quer trazer o de melhor para o produtor rural, né? Sim. Não só para o produtor do morango, né? Falo do morango muito aqui porque é o foco é o carro-chefe aí da nossa região. Mas assim, em nome dele aí quero te agradecer e quero fazer um brinde aí. Opa, pela parceria. Eu quero, depois de nós brindar, eu quero agradecer também o pessoal da ExpoCast, né, por trazer essa oportunidade para nós também. É uma honra poder estar aqui trazendo informação para o produtor. E da mesma forma, né, o convite está feito para lá na Expo Morango vocês virem, conhecerem o stand da Adubos Real. A gente está preparando muita coisa bacana para conhecer, para mostrar os nossos produtos em ação ali. Então vai ter muita novidade. E até como você comentou, Danilo, até para o produtor que não é do ramo do HF, a Adubos Real hoje ela tem essa característica, essa fortaleza de atender todas as culturas. Então a gente tem profissionais capacitados para qualquer tipo de cultura que tiver no nosso território brasileiro. E aí a gente é um braço aí do produtor para poder trazer inovação, solução de eficiência. Então, eu queria agradecer também por mais essa oportunidade e por a gente ter tido aí, né, bastante troca de conhecimento. Sim, não, eu saio dessa temporada aí da ExpoCast aí com uma grande experiência, aprendi com você, com outros entrevistados da Adubos Real, e o Israel,
o Renato, teve o Vantuir. Isso, Gabriel também. Gabriel. Então, assim, a gente sai com uma bagagem de conhecimento, coisas que a gente talvez não sabia como produtor. Sim. E ter a Beatriz como um consumidora trazendo as dúvidas da cidade, né? E a gente, assim, o propósito do ExpoCast é trazer para você toda as coisas que estão por trás dos bastidores de uma produção de uma fruta. Parece que é uma simples fruta, mas não é, né? Tem muita coisa, muito trabalho por trás. Muito trabalho, Então, hoje, eu como produtor, eu chego numa prateleira, eu fui comprar essas frutas aqui, mas a gente analisa, pô, e hoje você valoriza, pô, tá esse preço, mas é difícil, é doído. E como vocês também, que é difícil vocês desenvolver um produto, é custoso. Mas, assim, é uma temporada aí que a gente gravou da ExpoCast que eu acredito que a gente aprendeu muitas coisas. Com certeza. E as próximas virão aí melhor. Com certeza, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Conta com a Adubos Real, conta com a gente e estamos aí para o que precisar, né? Certinho. Obrigada, viu, Robson? Eu que agradeço. E nós queremos agradecer você que esteve conosco até esse último episódio da temporada. E nosso encontro é marcado todo domingo, 7 horas, aqui trazendo conhecimento aqui para o produtor, né? Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por seguir nossas redes sociais aí. Estar com a gente nessa temporada toda aí que a gente gravou aí. Qualquer dúvida aí, manda perguntas. Se a gente não souber responder, se for perguntas direcionadas para os entrevistados, a gente vai até eles aí, responde, pega a resposta e manda para vocês. Tá ok? Muito obrigado aí. E tamo junto aí. É isso. E Expo Morango tá se aproximando. Com certeza. Tá tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Até mais.